Vamos começar mais uma transmissão do nosso culto ao Senhor para a criançada, transmissão do nosso culto para as famílias, para você que está aí nos assistindo. Vamos começar. Então, nós já vimos em outras lições que no princípio, não havia nada. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava pela face do abismo, se movia pela face das águas. Então, o Senhor criou a terra, e no segundo dia, Ele falou assim: haja luz. No primeiro dia, quando Ele criou a terra, Ele falou: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era muito boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. As trevas Ele chamou de noite, e a luz Ele chamou de dia. E assim foi concluído o primeiro dia da criação. Então Ele falou: haja uma expansão, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então nós podemos entender que o Senhor ali dividiu os mares e os rios, e assim foi, e chamou Deus a expansão de céus, e assim concluiu o segundo dia. E disse Deus também: ajunte-se águas, ajunte debaixo dos céus uma porção seca. E assim ocorreu de haver embaixo dos céus uma porção seca. E disse Deus: apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento de águas de mares. E viu Deus que isso era muito bom. Produz a terra erva verde. E a terra então começou a produzir semente, árvore que dê semente, árvore frutífera que dê frutos, segundo cada uma a sua espécie. Aqui, frutos, cada um segundo a sua espécie, cuja semente nela esteja sobre a terra. E assim foi, e a terra produziu erva que deu semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E Deus viu no terceiro dia que isso era muito bom. E disse Deus também assim: hajam na expansão da terra luminares. E Ele criou um astro maior para governar o dia, fazendo assim separação entre o dia e a noite. E os luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E os grandes luminares, Deus fez o maior para governar o dia, e o lumiar menor para governar a noite. E também fez as estrelas e pôs ali na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite e fazer separação entre a luz e as trevas. Deus criou isso e viu também que era
muito bom. E assim ele conclui o 4º dia. E no 5º dia, Deus começa a falar assim: produzam-se as aves que voam. Produzam-se aves que voam sobre a expansão dos céus e répteis com a alma vivente. E Deus também criou as grandes baleias. Deus criou baleias, tubarões e todo réptil de alma vivente de água se produziram conforme as suas espécies, e todas as aves com asas conforme as suas. Deus viu que isso era muito bom, dizendo: frutifica e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. E assim foi a manhã e a tarde do 5º dia. E no 6º dia da criação, hoje para nós é dia de aprendermos sobre o 6º dia da criação, conforme a sua espécie. Gado, pôr o gado aqui. Gado, répteis. Cadê os répteis? Vamos colocar aqui também uma cobra. Assim, perto do gado. Bestas feras da terra, cada um conforme a sua espécie. E o gado conforme a sua espécie, todo réptil conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era muito bom. Então, nesse momento, Deus termina de criar os animais. Ele conclui a sua criação. Ele coloca ali naquele jardim que ele mesmo criou, com o poder da sua palavra. Nós não podemos esquecer disso, não é? Tudo isso foi criado, não é? Naquele jardim do Éden, com o poder da palavra de Deus. E por fim, quando Deus vê que tudo isso estava muito bom, muito bonito, cada animalzinho que ele fez. Não é bonito quando a gente vê um animal assim, cada um conforme a sua espécie, dando cria, não é? O boi, ele dá bezerrinho, ele sempre vai dar bezerrinho, nenhum boi vai dar coelho. Então, os coelhos, eles dão muitos coelhinhos, e conforme a sua espécie. O rato também, cobras, as cobras dão outras cobras, né? Põem seus ovos. A girafa, lá com aquele pescoção comprido, conforme a sua espécie. E os passarinhos, as aves, os corvos, cada um conforme a sua espécie. Nenhum sai dessa linhagem, né? Desse jeito que Deus criou, porque o Senhor, ele é soberano, ele faz e acontece, ele fala e acontece, e ele fala através da sua palavra e acontece. Tantas coisas têm acontecido hoje porque estão escritos na palavra de Deus, e tudo quanto está escrito vai acontecer. E mais uma vez, o Senhor usa o poder da sua palavra para trazer à existência do nada tantas coisas. E por fim, quando Deus vê tudo aquilo ali já feito, todo aquele jardim já montado, ele fala o seguinte no livro de Gênesis,
que é o primeiro livro da criação, no capítulo 1, verso 26, ele fala assim: façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na terra. E criou Deus o homem, à sua imagem o criou. Os seres humanos, criados à imagem de Deus, governam toda a criação. Deus criou, segundo a sua palavra, diz que Deus criou conforme a sua imagem. Conforme a sua imagem, nós podemos entender que Deus criou o homem com razão, com consciência, com valores morais, com imaginação, vontade, imortalidade semelhante a Ele e criatividade limitada, Deus não deu ao homem o poder de, com a palavra, continuar criando, mas Deus deu ao homem, deu a todos nós poder de criar coisas a partir daquilo que Ele já criou, Então nós podemos criar coisas, pintar quadros, trazer o que está na nossa mente para o mundo físico de alguma maneira. Então Deus nos dá algo parecido com Ele, Ele cria a imagem dele com esses valores, com razão, coisas que os animais não têm, O animal não tem consciência, o animal não tem valor moral, mas nós temos, O animal não tem vontade, eu vou querer tal coisa, eu vou querer ficar aqui, eu vou querer, não tem, E nós sim, nós decidimos com a nossa vontade, poder de decisão. O Senhor nos fez assim. E no verso 20 do capítulo 2, nós vemos que Deus dá autoridade ao homem criado para pôr nome a todo gado e a todas as aves do céu e a todo animal do campo, para o homem. E até então o homem ficou ali dando nomes. Foi ele quem disse, que viu aquele animal de 4 patas e chamou de cachorro. Foi ele quem chamou o boi de boi. Então até hoje, nós usamos os nomes que Adão escolheu. Ele falou elefante, ele falou tantos nomes, girafa, passarinho, e ali naquela criação tão bonita, Adão falou caracol, Adão falou flor, e assim até hoje a gente usa esses nomes porque Adão deu esses nomes e foi dando a cada criatura que Deus fez. Adão foi colocando nome porque Deus permitiu assim. E com isso nós podemos ver que o homem tem autoridade sobre toda a criação. Foi autoridade dada por Deus para dominar a terra. E assim foi feito. Então hoje nós não podemos deixar levar, porque o meu cachorrinho é isso, o meu cachorrinho não quer nada,
Então, Deus deu autoridade para que nós dominássemos a criação e não a criação nos dominar. Então, muita atenção nisso, vamos prestar muita atenção ao que tem acontecido, né, ao longo dos nossos dias com as coisas, né? As campanhas vêm dizendo que os animais, eles têm direitos sociais, e a Bíblia diz que o homem, o ápice da criação, o máximo, o homem é o máximo, e os animais são dominados por ele, são sujeitos a ele, e não o contrário, ao contrário. Deus convida ali o homem, Deus coloca o homem naquele jardim e ele também cuida da manutenção do jardim, né? No verso 15 do capítulo 2 diz assim: tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus fala diretamente ali com Adão, né, a respeito de uma árvore, da árvore do conhecimento. Adão estava ali e Deus coloca ele para dominar, não é, para cultivar, para gerar manutenção para ele. Ele poderia comer tudo que é fruta, ele poderia comer maçã, abacaxi, acerola, peras, goiaba, mangaba, tudo que é fruta que tivesse ali. Uvas, olha que delícia comer as melancias do jardim do Éden. Que delícia, hein, gente? Deviam ser maravilhosas. Mas o Senhor dá uma ordem expressa a Adão naquele mesmo dia que o criou, dizendo a ele que de toda árvore, de todas as frutas ele podia comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então a gente vê aqui que o Senhor, ele também traz uma palavra de vida. Ele expressa o desejo que ele tem para o homem de que ele viva. E aí Deus dá a receita, uma receita maravilhosa para a vida, que é a obediência. Nós precisamos obedecer ao nosso Deus. E então nós vamos ver ao longo, né, na próxima semana, nós vamos ver aqui o que foi que aconteceu com Adão, né, diante dessa ordem do Senhor. E vamos continuar essa lição na próxima semana para ver o que foi que Adão fez enquanto ele estava ali na atividade de cultivar, de manter aquele jardim e tirar dali também a sua manutenção para glorificar a Deus. Então, do jeito que Adão foi criado para glorificar a Deus, nós também fomos criados para glorificar a Deus. Esse é o nosso fim principal, né? Se existe alguma coisa que eu esteja fazendo, que você esteja fazendo, que não glorifica a Deus, isso está fora dos propósitos de Deus para a sua criação e para a minha criação. Então vamos ter cuidado para que não venhamos a sair dos propósitos eternos de Deus para as nossas vidas, que é a glória dele. Ele nos fez para a glória dele. Que maravilha, que coisa boa, hein?
Que coisa boa ser para a glória de um Deus tão grande, tão imenso, que criou toda a terra. Muito obrigada por mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Tchau, tchau, gente. Até o próximo sábado, 15 horas, nós estaremos aqui com vocês. Um beijo!